Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contamos mais uma vez com o seu comentário, seu like, seja membro patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto, gente, no primeiro mês. O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, de seu governo, do nosso Brasil e do mundo, sempre procurando prezar como compromisso com a verdade, produzindo conteúdo próprio e também publicações de conteúdos autorizados e colaborativos. O Foco do Brasil cresceu naturalmente, não recebe e nunca recebeu nenhum recurso financeiro de políticos, empresários ou quem quer que seja. E como um espaço democrático que é o Foco do Brasil, hoje teremos uma entrevista exclusiva com Pablo Marçal, pré-candidato, está tentando, através do seu partido PROS, convencer a direção do partido, luta na justiça, ser candidato à presidência da República. Hoje, então, não perca, nesta edição do Jornal Foco do Brasil, Pablo Marçal. Vamos agora às notícias desta edição. O apoio incondicional ao agro pode representar a maior transformação da história do Brasil, proporcionado pelo governo federal na atual gestão. A produção de grãos no Brasil deverá ficar em 271,447 milhões de toneladas, gente, segundo o 11º levantamento da safra de grãos divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Se o resultado da temporada 2021-2022 se confirmar, representará um crescimento de 15,9 milhões de toneladas. É muita coisa, gente. 6,2% na comparação com a colheita registrada na safra 2020-21. Com relação às culturas de primeira safra, com exceção do milho, todas as safras já estão colhidas. As culturas de segunda safra estão com colheitas bastante adiantadas e as de terceira safra, bem como as culturas de inverno, estão próximas da conclusão de plantio, disse o presidente da CONAB, Guilherme Ribeiro, ao anunciar os números. Segundo ele, a cultura de inverno deve ter plantio concluído na primeira quinzena de agosto agora. Para o trigo, a principal cultura, estima-se uma produção recorde de 9,2 milhões de toneladas, acrescentou ele. Milho, recorde também. De acordo com a CONAB, a colheita de milho deve chegar a 87,4 milhões de toneladas na safra 2021-22, das quais 25 milhões de toneladas são da primeira safra. A colheita do milho, segunda safra, segue avançando e ultrapassa 79% da área plantada, detalha a CONAB. A força do agro, a força da agricultura, a força do homem do campo, com o apoio do governo, irrestrito, forte apoio, transformando o Brasil. Uma grande revolução vai colocar o Brasil em uma nova era no cenário mundial. Pesquisa Quest mostra Bolsonaro disparando em São Paulo. Bolsonaro está crescendo em quase todos os segmentos socioeconômicos, mas principalmente entre os mais pobres e os evangélicos, apontou essa pesquisa. Lula estagnou e pode começar a cair se a tendência de crescimento de Bolsonaro entre os mais pobres se estender para além dos pobres, que também são evangélicos. Bolsonaro cresceu entre as mulheres. Entre os homens paulistas, Bolsonaro está bem à frente de Lula. Esses resultados no maior colégio eleitoral do país, onde votam 22% dos brasileiros, confirmando também que Michele Bolsonaro é até aqui o cabo eleitoral das eleições 2022 e o mais estratégico do governo. Michele ganha votos no segmento onde Bolsonaro é mais forte, os evangélicos, e pode ajudar o marido a continuar melhorando entre o eleitorado feminino. Os números ainda mostram a força de Bolsonaro para influenciar a eleição para governador. A capacidade de influência de Lula está em queda e a de Bolsonaro é crescente, ascendente no estado de São Paulo, fortalecendo a candidatura do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.
Se a tendência em São Paulo espelhar outros estados, a eleição presidencial será muito diferente do que os números, as pesquisas que andam sugerindo aí uma vitória folgada do petista Lula, não é? O resultado, pelo menos em relação às pesquisas, será surpreendentemente diferente. O ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, disse ao portal UOL, uma entrevista dada por ele ao UOL, que votará na reeleição do presidente Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno contra o petista Lula. Na avaliação do jurista, segundo a matéria do UOL, o governo federal com Bolsonaro buscou dias melhores. Não imagino uma alternância para ter como presidente da República aquele que já foi durante 8 anos presidente e praticamente deu as cartas durante 6 anos do governo Dilma Rousseff. Penso que potencializaria o que se mostrou no governo atual e votaria no presidente Bolsonaro, muito embora não seja bolsonarista, disse Marco Aurélio. Como exemplo de pontos positivos no governo Bolsonaro, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio, elogiou a escolha dos ministros feita por Bolsonaro. Cito, por exemplo, a atuação, que é digna de elogio, do ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Se formos realmente fazermos um levantamento, vamos ver que houve práticas de atos positivos buscando dias melhores. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, a candidata do PRTB ao Senado por São Paulo, Janaína Pascoal, que passou 3 anos aí distante do governo Bolsonaro, embora tenha sido eleita na onda Bolsonaro, ela disse ter certeza de que o presidente Jair Bolsonaro quer destruí-la. Ela considera o presidente, lançou aí, ela considera que esse lançamento, não é, do presidente, o candidato ao Senado com apoio de Bolsonaro em São Paulo, o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, como uma estratégia para atrapalhar a candidatura de Janaína. E apesar das declarações, Janaína garantiu que votará em Bolsonaro porque a volta da esquerda ao poder seria algo ruim. Não tenho dúvida disso, eu coloco o país acima da verdade, de verdade. Entendo que a esquerda voltar é algo ruim, por isso voto no Bolsonaro. Mas o que ele está fazendo para me atrapalhar? Ele não precisaria me apoiar. Entendo que não tenho o perfil das pessoas que o circundam, que são pessoas que o aplaudem, em qualquer circunstância. Mas ele lançou o astronauta Marcos Pontes para me atrapalhar. Tenho muito potencial de votação. A última pesquisa me deu 16% de intenção de voto. Ele disse que o astronauta é o candidato dele. Bolsonaro tem um público cativo que obedece qualquer ordem. O eleitorado, que naturalmente estaria comigo, se dividiu, disse Janaína. Como você sabe, o Foco do Brasil é um espaço democrático e tem um firme compromisso com a verdade. E é porque defendemos a democracia que hoje abrimos espaço para uma entrevista com ele, que é jurista por formação, cristão, filantropo, empreendedor imobiliário e digital, mentor, estrategista de negócios. Muito jovem, ele lançou oficialmente sua carreira política agora, no dia 30 de março deste ano, em palestra realizada em Brasília. Antes de tudo, ele enfrenta uma batalha em seu próprio partido, onde uma ala do PROS, seu partido, tenta tirar ele de sua candidatura para abrir apoio ao petista Lula. Vimos que Lula até inviabilizou a campanha de Pablo Marçal. TSE decidiu que PROS é de diretoria pró-petista, mas a história ainda terá novos capítulos, inclusive na Justiça. E por conta disso, hoje o jornal Foco do Brasil traz uma entrevista exclusiva com Pablo Marçal, pré-candidato a presidente do Brasil. Pablo Marçal, você é reconhecido pela forte influência nas redes, assim como também uma pessoa que enaltece o patriotismo e alinhado mais a pautas conservadoras, não é? Como família, religiosidade. E desta forma, ou é desta forma que você, de certa forma, se apresentaria hoje? É a primeira pergunta, Pablo. Em primeiro lugar, obrigado a oportunidade de responder isso, né, de estar com vocês aqui nesse canal. Para mim é um privilégio. A forma que eu me vejo é alguém que tem uma única coisa como base, que é a família. A única instituição mesmo que é inabalável, pode passar milênios, pode acontecer o que for, a família vai sempre vir em primeiro lugar.
Então, quando uma nação, um país decide virar um país, é um ajuntamento de famílias. Quando uma igreja institucional, ela resolve se ajuntar, são várias famílias. Uma empresa, são várias famílias ali que estão contribuindo com mão de obra, com gestão, com liderança. Então, a base de todas as coisas é a família. Inclusive, tem um livro junto com a minha esposa escrito sobre a base de tudo, que é o quê? A família. Pablo, você é tido como um outsider da política. Como surgiu seu interesse em se candidatar é um dos grandes questionamentos que o brasileiro faz. Partiu de algo próprio ou foi o PROS que te procurou? Como foi isso, Pablo? A questão do meu envolvimento político, eu que nunca fui filiado a partido nenhum, minha primeira filiação, e espero que seja a última, foi no dia 2 de abril de 2022, no PROS, e é um partido que é um partido novo, né? A gestão na qual eu ingressei esse partido é anti-PT, é a favor da família, é a favor da pátria, é a favor dos valores, dos princípios cristãos. Só que existe uma guerra nesse partido, né? E dá para notar aí pelos noticiários. Só que a grande verdade é que a minha entrada nisso foi uma questão que eu senti no meu coração, né? De ver que todo mundo caminha para o mesmo lado. Eu não sei o motivo ainda na política, por que todo mundo odeia o Bolsonaro e acaba favorecendo o Lula por causa desse ódio, né? Do povo, também eu não entendo, parece que o povo tem amnésia, parece que o povo tem problema de memória, não sei o que é. Eu sei que eu entrei aqui, eu não tenho pretensão de ser o melhor político ou falar que eu sou melhor que alguém, mas eu sou sim uma opção, não tem como os eleitores desse ano falar assim que não tem opção sim. E em algum momento ficou claro que sua candidatura, Pablo, poderia não se viabilizar por essas trocas de comando no PROS? Justamente por conta de uma guerra judicial no partido, tá acontecendo isso, né? Tem uma insegurança jurídica, mas a minha candidatura, ela tem CNPJ, ela tem conta no banco aberta já. Ela já está bem avançada, inclusive foi a primeira a ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral. A guerra que está acontecendo é entre dirigentes do partido e não em relação à minha candidatura. Pablo, você fez inúmeras menções ao risco à democracia. Nesse sentido, sua afirmação é contra o sistema político ou se direciona a algum candidato ou partido específico? Todo mundo fala que existe um grande sistema, mas são microsistemas, né? Não tem esse grande sistema que dá um poder absoluto para alguém manipular as coisas, mas são microsistemas. E a minha crítica em relação à democracia é que se você começa uma eleição revogando uma candidatura legítima, né, como se fosse no tapetão mesmo, você vai prejudicar essa eleição. E na democracia a gente tem que ter pluralidade de ideia, pluralidade de candidatos. E a gente mesmo torcendo para um ou querendo votar no outro, a gente tem que deixar aberto e torcer e defender com a nossa própria vida a liberdade das pessoas se candidatarem. Então, eu não peço ajuda para me tornar presidente. Eu pedi ajuda de muita gente, foi para continuar candidato, para que a legislação seja mantida e as pessoas continuem confiando na justiça eleitoral e na justiça do país. Quais são as medidas já tomadas no sentido de reverter sua indicação pelo PROS? Existe chance desde que eu não tenha mais a minha chance. Enquanto eu tiver respirar, tiver ar no meu pulmão, eu não vou trabalhar com essa hipótese, mas uma coisa eu já adianto para todo mundo, em hipótese nenhuma eu vou apoiar um bandido como o Lula. Isso é uma coisa que eu não volto atrás, não precisa preocupar, não sou da turma do Alckmin, não tem essa possibilidade porque eu não quero saber de governo ideológico. Eu não quero saber de governo que fica pensando em outras nações, mas não é para ajudar a desenvolver a mentalidade, mas é para furtar nosso povo, roubar nosso povo para distribuir a ativação de poder em outras nações. Isso é certeza que eu já dou, mas eu tenho convicção que essa eleição vai ser a mais diferente de todos os tempos. Pablo, você já vinha aparecendo nas pesquisas. Algumas mencionavam 1%, outras aí até 2%, muito pela sua influência nas mídias digitais. Existe a chance de apoiar outro candidato que siga pautas que também sejam alinhadas com as suas? Sim, eu vejo que o Paulo Guedes está mandando muito bem, né? Se ele não conseguisse resolver no final de junho, acho que ele ia colocar tudo a perder, né, economicamente. Mas ele e o Bolsonaro têm feito um excelente papel e eu torço para que eles terminem esse governo bem feito, um governo realmente positivo, crescendo. Você vê, no mês de julho agora, a gente terminou com deflação, isso não acontece há décadas no Brasil. E provavelmente isso vai acontecer também em agosto, que eles continuem com sabedoria, pensando realmente no povo
E o que eu quero é que isso aqui nunca vire uma Venezuela, nunca vire uma Bolívia, nunca vire uma Argentina. Imagina uma Argentina com a inflação, onde o brasileiro está indo como turista, está se sentindo rico lá. É que realmente o país está na quebradeira por causa, de novo, de ideologia. Muito bem, Pablo Marçal. O Foco do Brasil tem quase 3 milhões de inscritos, sempre em favor da democracia, da verdade e do Brasil. E neste sentido, qual é a mensagem que você gostaria de compartilhar com nossa audiência? Em primeiro lugar, respeito muito esse movimento que nós levantamos, né, de antipetismo, porque esse povo realmente não pode voltar. Eu espero que daqui para 120 anos esse povo nunca mais sente na cadeira de presidente da República. Agora, você que apoia o Bolsonaro, todo respeito, me veja como uma segunda opção, como um step se o pneu furar. Continue gostando do Bolsonaro. Eu torço para que ele continue prosperando e passe aí o bastão do governo para a próxima pessoa, ou se ele mesmo, né, com a ajuda de vocês, conseguir a eleição. Vou ficar muito grato de ter participado do processo eleitoral. Agora, você que está assistindo e não vota no Bolsonaro e não sabe em quem votar, a dica que eu te dou é estude todos. Eu jamais pegaria aqui esse grande canhão, né, de mídia digital, que é esse canal, e pediria para você vote em mim ou vote no fulano. Estude os 12 candidatos. O Lula, o Ciro, o PSTU, o PCO, essa turma você já sabe que é toda de esquerda, mas tenta achar alguém no meio do caminho que poderia ser uma opção viável para o Brasil. Eu convido você a entrar no meu Instagram, que é pablomarcal1. Entre no pablomarcal.com.br, baixe o plano de governo, descubra as 90 diretrizes que a gente está desenhando para o Brasil e eu finalizo te falando algo. Tem 3, existe um tripé, e esse plano de governo é sustentado nisso. Nosso plano de governo chama 40 em 4. São 40 anos de crescimento em 4 anos de governo. Isso só é possível se seguir essas 3 frentes. A primeira, você vai lembrar para sempre dela, é o VEM. V-E-M, VEM. VEM significa virtualização, empresarização ou empreendedorismo e a mentalidade, ou seja, mudança de mentalidade, educação. A empresarização é ensinar desde pequeno a empreender e ensinar em todas as esferas da sociedade que o brasileiro pode sim empreender. Hoje a gente tem 20 milhões e 800 mil empresários, sendo que não aprenderam em lugar nenhum. E o virtualização é fazer essa nação ser tecnológica. E eu deixo um recado aqui para toda a nação, que até o final dessa década nós nos tornaremos a nação mais próspera da Terra. Nós já somos o país mais rico do mundo, mas a nossa mentalidade é de terceiro mundo e é hora da gente avançar. E eu desejo de todo o meu coração que as famílias olhem para o futuro e não deixem um passado chamado Lula voltar a ser nosso presente, porque senão nós vamos engolir nosso futuro e o nosso futuro é brilhante como nação. Um beijo no coração de todos vocês, obrigado aí pelo espaço e que Deus abençoe o Brasil. Muito bem, Pablo Marçal. Obrigado, Pablo. A equipe Foco do Brasil agradece por suas palavras. De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, a transformação com a chegada da 5ª geração de internet móvel possibilitará a geração de mais de 22,8 milhões de empregos em todo o mundo até 2035. Além disso, a tecnologia poderá impactar no cumprimento de 11 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Pacto Global da Organização das Nações Unidas, ONU, para garantir dignidade e qualidade de vida para a população mundial. Isso porque, gente, a inclusão digital se reflete em inúmeras oportunidades sociais, entre elas empreendedorismo, geração de renda, maior acesso à saúde, educação e crescimento econômico, reduzindo desigualdades e erradicação da pobreza. Para trocar experiências no campo do desenvolvimento sustentável, o seminário 5G.br, promovido pelo Ministério das Comunicações, recebendo o ministro do Transporte e Comunicações da Finlândia, o vice-ministro de Assuntos Internos e Comunicações do Japão e a administradora adjunta de Telecomunicações e Informação dos Estados Unidos. O debate moderado pelo ministro brasileiro das Comunicações, Fábio Faria, que já participou de missões na Coreia do Sul, em Israel, nos Estados Unidos, entre outros, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento da tecnologia nestes países que já oferecem uma navegação com alta velocidade, boa estabilidade de conexão e baixa latência. O Brasil, como sabemos, desde o último mês, faz parte do seleto grupo de países que tem o 5G já ativado.
O presidente Jair Bolsonaro participou do seminário por meio de videoconferência. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não perca sempre também a primeira edição após o almoço com Leonardo Miller. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil, hein? Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, de seu governo, do nosso Brasil e do mundo, sempre procurando prezar com o compromisso com a verdade, produzindo conteúdo próprio e também publicações de conteúdos autorizados e colaborativos. O Foco do Brasil cresceu naturalmente e não recebe e nunca recebeu nenhum recurso financeiro de políticos, empresários ou quem quer que seja. Agradecimento especial hoje a Antônio Fagundes e Valéria Souza, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.